Boa noite para você que acompanha o Gol de Notícias, tudo bem? Eu sou Felipe Bonfim, comandante desta página, conjuntamente com a Marta Nascimento. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa terça-feira, 6 de setembro de 2022. É um prazer estar sempre aqui interagindo com vocês. E nesse momento mais especial, o Gol de Notícias se comprometendo a participar de uma forma indireta, contribuir um pouquinho com o processo democrático do Esporte Clube Vitória, que vai ter, que está vivendo, na verdade, seu período eleitoral. Dia 17 de setembro, o sócio-torcedor rubro-negro irá escolher o seu novo presidente. Já entrevistamos o José Guerra, que é candidato a presidente pela chapa Frente Vitória Popular. E agora, hoje, vamos entrevistar o Ângelo Alves, que é candidato à presidência pela chapa Vitória para Todos. Lembrando a todos, quem ainda não conhece o nosso trabalho aqui, o meu e conjuntamente com a Marta Nascimento, a gente sempre convida a seguir, porque a gente não tem somente essas lives especiais, que pode ser justamente com esse momento de entrevistas com candidatos, quando ocorrer também eleições em outros clubes, a gente pode estruturar isso. E também a gente faz lives com diversas personalidades ligadas ao esporte, conhecendo a história de cada um. E além, é claro, vocês também têm as informações do mundo esportivo. Eu só estou aguardando também o Guilherme Luiz, ele que é da Web Rádio da Galera, que vem dando todo esse suporte à nossa página nesse processo de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Vitória. Hoje, com o Ângelo, a gente já está em contato com o Vitor Mendes e a gente vai tentar. Se a gente conseguir com o Fábio Mota também, maravilha para a gente. Se a gente não conseguir, pelo menos aí, porque o Fábio Mota, inclusive, é bastante conhecido já da galera, já vai falar pra caramba aí. A gente vai dando também esse espaço às caras novas do Esporte Clube Vitória, para apresentar suas propostas, o que é que pensa para o futuro do clube. Enfim, estou só esperando o Guilherme Luiz, que é o convidado especial, e o nosso entrevistado também, o Ângelo Alves. Sigam a nossa página no Instagram, siga também o arroba Espanhol Dinâmico SSA, você que de repente deseja agendar a tua aula de espanhol, o curso interativo e dinâmico que atende suas necessidades. Vai precisar viajar, aí segue lá o Instagram para conferir tudo direitinho. Boa noite a galera que está chegando aí. O Guilherme Luiz já está aqui. Só vou pedir só um segundinho para vocês, galera, para eu pegar uma água aqui e já retorno. Vai ficar pausado aqui. Ó, o Ângelo já está aqui. Maravilha. Deixa eu botar aqui. Convidar. Ângelo, você me escuta? Escuto sim. Tudo bem, Guilherme? É o Felipe. É o Felipe aqui que tá falando. O Guilherme, é o Felipe. Isso. Deixa eu só ajustar aqui que o Guilherme me parece que o convite do... Foi para ele, deixa eu mandar de novo. Bom, enquanto o Guilherme a gente vai tentando ajustar o Guilherme, acho que agora ele vai na frente. Beleza. Opa! Novamente, boa noite a todo mundo que está aqui presente conosco nessa página que é comandada por mim, Felipe Bonfim, e pela Marta Nascimento. Um beijo, Marta. A gente tomou a iniciativa de, pela primeira vez, fazer algo especial, contando com o suporte do Guilherme, aproveitar esse momento especial de processo de eleição do Vitória, para trazer também, contribuir de uma certa forma para esse processo democrático, algo que é muito importante a gente discutir
o futuro do Esporte Clube Vitória. Mas, para a gente começar, antes da gente ir para os questionamentos, Ângelo, muito obrigado por ter aceito o convite. Antes de mais nada, eu queria que muito mais do que a gente apresentar você, que você mesmo se apresentasse para o seu eleitorado. Boa noite e seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Guilherme, pelo convite aí. Dá boa noite aos telespectadores. Minha esposa está na live aí, mandar um beijo especial para ela, né, para a patroa. Tem um primo meu, Bruno. Um abraço a todos aí. Eu sou Ângelo Alves, mais conhecido como Ângelo Colecionador. Sou economista de formação, tenho mestrado, estou terminando meu doutorado. Sou funcionário público do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sou gestor de futebol pela CBF Academy. E estamos aí, né, nessa trajetória com um projeto maduro, projeto robusto, para a gente salvar o nosso Esporte Clube Vitória e levar de volta à Série A. Maravilha. Antes do Guilherme dar boa noite, Ângelo, eu queria aproveitar para fazer a seguinte pergunta. Você está lançando sua candidatura agora, botando o teu nome para o eleitorado avaliar as propostas e etc. Por que não houve esse momento antes assim? E por que você acredita que agora você pode contribuir, de uma certa forma, para o processo de reestruturação do Vitória? Olha, amigo, eu sou o segundo candidato, né? O primeiro seria Rick, mas Rick seria o mais antigo candidato a disputar agora. Ele seria candidato desde a última eleição, mas ele não foi candidato, né, em 2019. Então, depois dele, eu seria o candidato mais antigo. Eu comecei a me preparar para ser candidato desde o ano passado, desde 2021. Então, eu sou o candidato, né, com chapa escrita, que estou há mais tempo aí me preparando. Diferente do que o amigo está falando aí, acho que o amigo não está tão informado assim. Então, a gente veio... Se você olhar o meu Instagram, inclusive, tem lá uma aba, depois você dá uma olhada, tem lá a CBF. Aí você vai olhar o número de semanas, que não tem a data em cima, né? Tem o número de semanas. Aí tem lá 56 semanas, 55, a contagem regressiva até aqui. Então, eu venho me preparando há bastante tempo, Felipe. Inclusive, o nosso projeto, ele é resultado dessa preparação. Eu planejei toda a trajetória de campanha, o grupo que a gente criou, Vitória para Todos. Então, a nossa candidatura foi bem planejada mesmo. Entretanto, o nosso nome não é tão forte ainda. Talvez você não tenha visto a gente, porque o nosso nome não é tão forte ainda. Mas talvez nessa eleição tenha já ganhado um corpo, né? A gente já esteja mais conhecido. A ideia era justamente essa, provocar essa resposta sua. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. O Guilherme está dando suporte, ele que é da Web Rádio da Galera, está dando suporte nesse processo todo. Faça a sua pergunta. Boa noite, Felipe Bonfim, mais uma vez obrigado aqui pela presença. Boa noite ao Ângelo Alves, atendeu gentilmente nosso convite para essa live aqui, né, informativa para o torcedor, para dar sua contribuição, né, mostrar o seu lado, o que ele pensa pro Vitória, pela chapa Vitória para Todos, né, que agora conta com a Agenor Gordilho. Ângelo, eu queria saber o seguinte, as eleições do Vitória seriam no dia 11, no último dia 11 aliás, no último, que seriam agora dia 11 nessa semana. Seria 10. Dia 10, isso, dia 10. Elas foram adiadas para o dia 17. Segundo o novo estatuto, a eleição deveria ser adiada para a primeira quinzena do mês de setembro, ou seja, até o dia 15. O que você achou dessa mudança para o dia 17? Bom, eu achei que não cumpriu o estatuto. Já começou mal. Assim como outros erros também aconteceram também na condução. Ontem a gente teve uma reunião, o presidente do Conselho Deliberativo, Newton Almeida, que está tentando se eleger, né, por uma chapa agora, ele assumiu que eles erraram bastante na condução. Inclusive, quando eles saíram para se candidatar, eles colocaram Aurinésio.
Aí vieram as críticas, né, dos grupos, e aí eles tiraram, esse Aurinésio saiu, e convocaram agora, temos o novo presidente da comissão eleitoral, que seria o mais antigo, que é o Carlos Falcão. Então, houve erros da comissão eleitoral e do presidente do Conselho Deliberativo, mas eles assumiram o erro, né, e consertaram, e esse erro aí de colocar a data da eleição no dia 17 realmente não está dentro do limite do estatuto. Mas, de qualquer forma, né, a gente entende que a democracia ela tem que evoluir, né, e a gente entendeu o erro e vamos para frente. Eu queria justamente pegar esse ponto, Ângelo, sobre a questão da democracia do clube. Muita gente fala por aí, inclusive ex-presidente, que fala que a democracia foi um grande mal para o Esporte Clube Vitória. E que eu discordo frontalmente, porque a democracia não é o grande problema. O problema são as pessoas que colocam o seu nome à disposição, prometem mundos e fundos e quando chega na realidade acaba não realizando. O que você analisa sobre essa questão do processo democrático do Vitória? Você acredita que ainda está crescendo, ainda está de fato assim, precisa amadurecer mesmo de fato? E o que seria esse amadurecimento mesmo? Excelente pergunta, Felipe. Muito boa pergunta. Eu acho que as eleições diretas são recentes, né? Do ano de 2017, 2018. E realmente está amadurecendo, é muito recente. Já do rival veio desde 2012. Mas o que eu vejo de problema não é a democracia do clube, são os maus gestores, né? A questão da governança corporativa. Então temos um estatuto mais robusto agora. Esse estatuto, inclusive, tem alguns instrumentos de governança, como a moção de desconfiança, de que se o candidato ao conselho gestor ele não cumprir com o que ele escreveu no seu plano de gestão, ele pode ser afastado, ele pode ser destituído. Então, é um mecanismo de governança corporativa que faz com que o candidato ele não prometa mundos e fundos. Porque se ele prometer e se ele não cumprir, ele pode ser destituído. Então, realmente esse estatuto ele foi um passo adiante. Existem ainda alguns erros pontuais aí. Temos uma comissão de adequação do estatuto que é permanente, não é provisória, é permanente ainda. O próprio presidente do Conselho Deliberativo, na reunião que a gente teve ontem no Barradão, ele falou que depois das eleições pretende se reunir e fazer uma nova reforma, né, antes do final do ano. Vamos ver se vai ser cumprido, né? Também. Porque não é só o Conselho Gestor que promete. Você vê que ele fez essa promessa de até o final do ano fazer essa nova reforma do Estatuto para tapar esses buracos, fazer esses ajustes aí no Estatuto. Mas é isso, democracia é isso. Entretanto, a nossa democracia também precisa de uma maior participação do sócio, não é? Do sócio apto, porque tem que ter 18 meses para participar. Então, o clube ele também precisa fazer essa convocação do torcedor para que participe. Mandar um abraço aí ao amigo Dudu Medeiros. Ele é um torcedor do Bahia, fanático, a gente respeita, né? Somos rivais, mas não somos inimigos. Mandar um abraço forte a ele aí. Mandar um abraço forte também ao nosso amigo Paulo Rivas e ao nosso amigo Rafael também, né? Futuro presidente do Vitória, ele dizendo. Então é isso. A democracia ainda está se fortalecendo. Eu acho que para se fortalecer mais ainda, o clube precisa se fortalecer, precisa haver boas gestões, os candidatos precisam se preparar. E eu acho, assim, vou dar minha opinião. O nosso grupo se preparou para essa candidatura agora, desde o ano passado, e eu não vi uma preparação dos outros grupos. Aí é uma pergunta que você deveria fazer aos outros grupos, Felipe, que eles realmente não se prepararam. Tanto que teve muitos que só assumiram assumiram a candidatura como ao Conselho Gestor agora, há 2 meses atrás. Eu não, se você for ver no meu Instagram,
Eu já sou candidato desde o ano passado. Tudo planejado. A gente criou um grupo do zero, conversando de um por um. Alguns gostaram do nosso pré-projeto, que a gente veio fazendo reuniões online. Alguns gostaram, outros não gostaram, foram para outros grupos. Mas eu acho que ninguém pode negar que o projeto do nosso grupo é o melhor que tem. O primeiro a ser apresentado no dia 2 de julho. Tem um card no nosso Instagram, vocês podem conferir. Está também no YouTube, publicizado, diferente do nosso histórico político, institucional, cultural, da política do Vitória. Não é comum os grupos estarem publicando no YouTube, então a gente deixa esse legado aí, esse registro do projeto nas redes sociais. E temos também um site, www.vitoriaparatodos.com.br. Acesse, que tem várias informações lá. Perfeito. Antes do Guilherme fazer a pergunta, você tocou no incidente lamentável que a gente teve nesse final de semana em São Caetano. Eu queria saber de você, Ângelo. É claro que a gente está tratando de um problema que é um problema de segurança pública, é um problema da nossa sociedade, infelizmente, que está doente demais, diga-se de passagem. Tem gente que leva o futebol ao extremo quando não deveria ser exatamente assim. Mas eu também penso, por um outro lado, que clubes, e até que sabe mesmo a federação, poderiam, de uma certa forma, os clubes que eu falo, obviamente, Bahia e Vitória, no caso dessa questão principal, poderiam, quem sabe, se juntar e pensar coisas assim, medidas possíveis que, de repente, possam até ajudar o poder público a gente tentar combater, se não for combater, proibir esse tipo de violência. O que você pensa sobre isso? O que você já imagina, assim, projeta no caso de você, uma vez eleito, assim, a relação que você pode ter principalmente com a principal organizada, com as torcidas organizadas, assim, de uma forma geral? Olha, como você falou, realmente é um problema da sociedade. Não é um problema único, exclusivo da sociedade baiana, é do Brasil e do mundo. No mundo inteiro a gente vê brigas entre torcidas. Então é um fenômeno humano social. Entretanto, a gente deve criar mecanismos de controle para evitar que essas situações ocorram, né? Para você ver que é difícil, Bahia e Vitória, isso ocorre há bastante tempo, entre Bahia e Vitória. Então, vou dar um exemplo também. Eu vi que foram soltos essa semana, ou foi hoje, as pessoas que estiveram envolvidas nessa briga no final de semana. Será que foi dada a punição justa a eles, as pessoas que foram pegas? Então, a gente precisa de uma decisão coletiva entre todos os entes aí, o clube, a polícia militar, o Ministério Público, a torcida organizada. Então, a solução passa por reuniões, né, por todas essas instâncias que estão envolvidas nesse processo. Então, é isso que eu sugeriria, né? No caso da nossa gestão, a gente se reuniria e veria o que seria melhor para antecipar esses problemas. Até, talvez, coisa que acontecia antigamente. Vai ocorrer um jogo de Bahia ou de Vitória. Você já pega esses torcedores que são problemáticos e colocam ele ali reclusos durante o jogo. Isso acontecia antigamente, que era uma coisa assim que evitava, de certa forma, também, né? Não sei se ocorre hoje em dia. Não tenho acompanhado. Mas, então, a gente tem que procurar, né, esse tipo de mecanismos para que a gente evite essas tragédias. Eu quero registrar que, inclusive, dois passaram por uma audiência de custódia hoje e, pasmem, infelizmente, vão responder em liberdade, vão continuar soltos aí, utilizando tornozeleira eletrônica, o que eu acho que é muito pouco, diga-se de passagem, porque essas mesmas duas pessoas podem aí, que saem em outros momentos, participarem de novas barbáries. A gente precisa pensar em medidas ainda maiores e mais enérgicas para a gente conseguir coibir esse tipo de coisa, porque a gente não pode aceitar isso, porque a gente está afastando torcedor de bem dos estádios. Isso é extremamente lamentável. E antes do Guilherme fazer a pergunta, só para sinalizar, a galera pode deixar perguntas no balãozinho de diálogo que tem à direita de vocês, tem uma interrogação no meio.
vocês depositam as perguntas de vocês nessa caixa de perguntas e fica melhor para a gente, beleza? Porque os comentários podem passar bem rápido enquanto a gente vai fazendo a pergunta e a gente nem vê. Guilherme. Muito bem, continuando no assunto política ainda do Vitória, né? Inclusive mandar um abraço para o meu grande amigo Adriano Del Raso, o grande rubro-negro, inclusive faz parte da chapa Vitória para todos, né? Grande rubro-negro, um abraço para ele. Ô Ângelo, você, quando começou a sua chapa, né? Estava escrito sua chapa originalmente, o seu vice seria o Paulo Góes, né? E no último momento aconteceu a mudança de adentrar o experiente, né? Agenor Gordilho. Explique para nós o porquê dessa mudança. Outra excelente pergunta. Estou sendo surpreendido positivamente aqui, porque vocês realmente fizeram parabéns pela preparação de vocês. É o seguinte, quando a gente criou o nosso grupo, a gente tinha como lema ter um grupo mais técnico, porque a gente acredita que esse perfil político eleitoreiro, ele de certa forma é prejudicial nas eleições do clube, porque você leva pessoas que só estão ligadas à política, que talvez não se prepararam para fazer uma gestão, porque o Vitória, apesar de ter eleições através da política, é um clube de futebol que está inserido no mercado profissional. Então, requer também uma gestão profissional e que não tenha tanta política. Então, a gente criou o grupo, né, e denominou como lema assim, temos um perfil mais técnico, somos mais neutros politicamente, partidariamente. Então, a gente vem carregando, né, essas bandeiras desde a construção do nosso projeto e da trajetória do grupo. Entretanto, a gente sofreu muitas críticas por conta desse trabalho político que a gente não vinha fazendo. A gente não vinha batendo na gestão, não vinha se intrometendo tanto, não vinha fazendo críticas políticas. Então, chegou um certo momento da nossa trajetória como grupo, onde a gente precisou dar um tom mais político, até para concorrer às eleições e ter alguma chance também, mas sem perder o viés técnico, que é o que a gente acha que pode fazer a diferença na gestão do clube. Então, um dia desse, né, eu liguei para o senhor Agenor, foi uma ligação totalmente sem pretensão alguma de acordo político. A gente falou sobre a história do Vitória. Eu adoro falar sobre a história do Vitória, como pesquisador, como colecionador. E aí o papo foi tão bom, rendeu tão bem, assim, houve tanta sinergia entre a gente, que eu falei para minha esposa, assim, quando a gente terminou, eu falei para ela, amor, nosso papo foi tão bom, assim, ele daria um excelente vice, porque a gente se complementaria, né? E a gente tem a juventude, ele tem a experiência, a gente tem um projeto, ele tem experiência no futebol também, e da experiência política. Então isso encaixou perfeitamente. Aí eu falei para ela, é verdade, amor, ele daria um bom vice-presidente, ela ligue para ele amanhã. Eu falei, beleza, eu vou ligar e vou fazer o convite. Aí eu liguei para ele no dia seguinte pela manhã, a gente conversou, ele relutou, falou que ia pensar, e aí a gente veio negociando, ele aceitou, né? Uma hora ele aceitou, depois a gente desfez, né? Desfez assim, aí chegou no final da inscrição da chapa, a gente voltou a negociar, e ele aceitou, e a gente fechou essa parceria aí, que é uma parceria muito boa para mim, para ele e para o Esporte Clube Vitória. Bacana. Justamente eu vou aproveitar nesse ponto. Você acredita, então, Ângelo, que para o sucesso do seu mandato, de repente essa junção juventude, vamos colocar assim, juventude com experiência, pode ser a grande chave, assim, de repente, do sucesso? Porque eu pego por experiências de gestões anteriores, de 2 mandatos, de pessoas que, de boca, pareciam ser experientes e que iriam conduzir bem o processo. Mas, na realidade, a gente viu que a história foi completamente diferente. Inclusive, acabaram até se afastando de pessoas assim ditas mais experientes em relação a cargos de gestão de futebol mesmo, de fato. Olha, vamos fazer uma análise breve aqui das pessoas que assumiram recentemente, né? Eu não vou nem pegar tão longe. Vamos pegar Ivan de Almeida, né? Agenor nunca tinha sido presidente. Realmente, a gestão de Ivan de Almeida não foi uma boa gestão. Na minha visão, ele não se preparou para ser o gestor do clube, da forma que a gente veio se preparando. A gente construiu um projeto antes, veio se preparando.
Ivan de Almeida já era da política do clube, já era ligado a partidos políticos também. A gente não é nada disso, né? Eu sou um batalhador, sou um funcionário público, estudante de doutorado também. Então a gente tem um perfil totalmente diferente de tanto de Ivan de Almeida quanto de Ricardo Davi. Ricardo Davi era uma pessoa que ele falava muito bem, um empresário sucedido, uma pessoa rica. Eu também não sou nada disso. Eu sou batalhador. Eu corro atrás. Então, a gente tem um perfil totalmente diferente, tanto de Ivan quanto de Ricardo Davi. E também a gente tem um perfil diferente do gestor afastado, Paulo Carneiro também, que era o único que tinha experiência, teve o apoio político de todo mundo, dos cardeais de todo mundo, tinha, de uma certa forma, um projeto. Ele foi o único que teve um projeto, mas o projeto dele não chega aos pés do nosso projeto. O nosso projeto foi muito melhor elaborado, isso eu digo com firmeza, sem dúvida alguma. Então, assim, ele foi o único que tinha projeto, mas o nosso é melhor. Entretanto, ele, de certa forma, não fez uma boa gestão. A gente sabe o que aconteceu, né? Então, assim, a gente veio propor agora, Agenor Gordilho, com toda a sua bagagem na política, bagagem no Vitória, já foi conselheiro do clube várias vezes, já foi presidente do conselho, já foi vice, já foi presidente. Então ele vem como vice, ele aceitou ser vice, porque eu falei para ele, olha, eu nunca aceitaria você como presidente, porque eu acredito na renovação do clube. E a renovação tem que vir com qualidade, tem que vir com sangue novo e tem que vir com um projeto robusto como o nosso. Então, o certo é a gente vir de presidente. Porque, de certa forma, né, por toda a bagagem dele, ele quis ser presidente. Mas aí eu argumentei com ele e falei para ele que não era o certo. O certo era ter alguém com um projeto, né, mostrando que ele é até um bom gestor de pessoas, Agenor Gordilho, né? Então ele traz isso também, coisa que ele fez lá em 2017. Ele pegou a gestão de Ivan em 19º, né? Com problemas de elenco, não contratou ninguém, manteve o mesmo elenco e fez a gestão de pessoas ali e conseguiu fazer com que a gente se mantesse na Série A, né? Então, essa mistura entre juventude e experiência, agora colocando ele como vice, né? Como vice, porque eu falei para ele, a gente tem que executar o projeto. E o clube espera que a gente implemente o plano de gestão, o projeto que a gente colocou quando a gente escreveu a nossa chapa lá, né? Então ele vem como uma pessoa que pode trabalhar o elenco, trabalhar na parte política, com o conselho fiscal, com o conselho deliberativo. Ele é macaco velho na política, né? Como a gente fala, ele tem esse traquejo político e eu tenho um traquejo mais técnico. Então, a gente tem muito a somar. E tem uma coisa muito interessante também, disse o Agenor Gordilho. Ele sabe se posicionar muito bem nas situações. Ele é um bom posicionador. Então, ele é um bom líder, né? Ele tem toda uma bagagem como vereador, como presidente. Então, assim, eu falei para ele, olha, eu quero que você me passe toda essa experiência que você tem. E isso não vai ser para mim, vai ser para o clube. Entendeu? Para o clube, para a gente usar em benefício do clube. Então, é isso. Perfeito, Guilherme. Bom, vamos agora passar para o tópico finanças, né? A gente sabe que o Vitória está aí em uma situação, digamos, belicosa em relação às suas finanças, com punição de transfer ban em relação ao Caicedo e também ao outro atleta que eu me esqueci o nome, recordei agora, mas são dois atletas. Isso, do Não, na Walter Bol. verdade agora é o clube. O Walter Bol já foi. Agora é o clube. Isso. Ao Clube Boca e a dívida com o Caicedo. Como você pretende reverter esse quadro em curto a médio prazo, você caso sendo eleito, Ângelo? Olha, a gente vai ter que fazer uma negociação de qualquer forma. A gente não tem condições de pagar à vista. Não temos caixa para fazer isso. Então a gente vai ter que negociar. A questão é, quanto a gente vai dar de entrada? Porque o clube vai querer saber, né, quanto vai dar de entrada. Eu sei que o clube passa por dificuldades financeiras, sim. Temos dívidas a pagar.
temos baixas receitas. Então, foi interessante a gente ter começado o nosso projeto, a nossa trajetória como candidato, porque a gente conseguiu fazer um mapeamento de todo o mercado, ver como alguns clubes no Brasil fazem captações de receitas, para que quando a gente entra, a gente já saiba onde buscar esse dinheiro e o valor. A gente já sabe como fazer. Inclusive, a gente ligou para um patrocinador, para um empresário, falei para ele, né, dos nossos projetos, ele gostou e ele topou apoiar a gente, né, patrocinar o clube 3 anos à frente. Mas se a gente também não vencer, ele se dispôs também a patrocinar o clube, independente de quem for gestor do clube, mas também tem que ter uma gestão profissional, tem que ter uma transparência para que esse empresário também tenha confiança. Eu falei para ele, olha, a gente vai dar toda a transparência necessária para vocês investirem os recursos de forma segura. E a gente vai dar a visibilidade para a marca dele junto à marca do Vitória. Então, resumindo, Guilherme, a gente vai negociar com Boca Juniors, né? A gente sabe que é uma negociação muito difícil, né? A gente sabe como fazer essa negociação. Tem o doutor Agenor Gordilho também ao nosso lado aí para nos ajudar. A gente tem certeza que vai conseguir negociar, dando uma entrada e negociando o restante. E uma situação, Ângelo, que ocorre sempre em todas as eleições, que é o candidato chegar a público e falar que vai chegar ao clube, uma vez eleito, e vai realizar um processo de auditoria. E até hoje ninguém viu isso na prática de fato acontecer. Qual a sua visão sobre isso e o que você pretende mesmo, de fato, realizar uma auditoria que está no clube? Como é que vai ser esse processo todo, assim? Olha, é o seguinte, no estatuto já está previsto uma auditoria externa. De certa forma, tem qualidade, mas também poderia ser melhor descrito. O clube poderia exigir uma melhor descrição, né, do relatório, que é uma empresa muito grande aqui no Brasil. Eu acho que sim, a gente vai precisar fazer uma auditoria para separar as contas, né, as nossas contas futuras, né, essa transição dessa gestão para a nossa gestão. Então, a gente vai sim fazer uma auditoria no clube, né, é um compromisso da nossa gestão. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer dessa gestão agora para a nossa gestão. Agora, eu acho um pouco, vamos dizer assim, utópico o candidato que fala em auditoria até 2000, de hoje até 2000. Imagine, tem torcedor que pede que faça auditoria há 22 anos. Imagina só. É muito tempo. É muito tempo. Né? Não adianta a pessoa estar aqui, auditoria é necessário, transparência é necessário, mas eu acho assim que um candidato não deveria se basear apenas com auditoria. O clube precisa de muito mais. O clube precisa de auditoria sim, mas também precisa de um planejamento estratégico, né, onde você vai repensar o clube, vai mudar a rota do clube. Então, você tem que ter uma orientação do planejamento estratégico, comissão, visão, valores. Você tem que entender qual é o papel do clube no mercado de futebol. Então, o clube ele precisa ser totalmente repensado. Precisa também ter diretrizes. E não apenas da boca para fora. Se vocês forem lá no meu site, www.vitoriaparatodos.com.br, vocês vão ver lá no nosso PDF a orientação do planejamento estratégico, que a gente vai focar tanto na comunidade de Canabrava, que o Vitória vai se tornar um vetor de transformação social e vai trazer recursos, não é apenas para ser bonito, né, politicamente correto, vamos trazer recursos financeiros que vai ajudar o clube e também a sociedade ali ao redor. E também na orientação do planejamento estratégico, teremos também a questão da base. Isso vai estar lá, né, fincado nessa orientação. Onde a gente também vai trazer recursos financeiros. Vou dar um exemplo. O Vitória hoje gasta de 5 a 6 milhões na base. O clube gasta. Na nossa gestão, a gente vai chegar nos patrocinadores,
vai trazer esse dinheiro dos patrocinadores e o dinheiro que a gente gasta na divisão de base, a gente vai empurrar todo no departamento de futebol para montar um bom time. Porque o Vitória é um clube de futebol. Então, a gente tem que entender como é que o mercado funciona para a gente trazer esse dinheiro. Então, assim como a auditoria é importante, a gente também tem que ter uma melhor governança corporativa, né? Ter uma gestão mais transparente, com processos definidos, tem que ter uma boa comunicação e a gente acha que... Eu não sei se vocês vão perguntar da divisão de base. Vocês vão perguntar da divisão de base? Devem perguntar, né? Então eu não vou falar. A gente tem uma inovação para a divisão de base e a gente vai deixar para tocar esse assunto quando eles perguntarem. Bacana. Antes do Guilherme perguntar, tem pergunta aqui na caixinha. Do Cello, Jesus pergunta: boa noite a todos. Ângelo, o que o sócio torcedor que mora fora de Salvador pode esperar da sua gestão? É um dos pontos que é sempre tocado, essa questão de o Vitória quiçá expandir a sua marca também para o interior do estado. Tem uma loja que também no interior do estado. O sócio, o programa de sócio também chega ao torcedor que mora no interior. E aí, Ângelo? Eu já fiz parte de um grupo chamado Vitória Sem Fronteiras, que é um grupo que reúne vários grupos, né, várias torcidas de fora de Salvador. Então, eu já fui um dos líderes desse grupo, a gente ajudou bastante, a gente quer reativar esse grupo para ter um contato mais próximo desse torcedor fora de Salvador com o clube. Quem sabe fazendo ações com essas torcidas, né, levando a base para jogar no interior do estado, trazendo a torcida para fazer ações no hotel. Então tem muita coisa que pode ser feita com essas torcidas também, inclusive até incluir elas no programa sócio-torcedor, né? A gente vai precisar fazer uma reformulação do programa sócio-torcedor no Vitória. Foi feito em 2019, quando a gente foi para a Arena Fonte Nova, e as pessoas reclamaram muito, né, que ficaram muito longe ali, colocaram prata muito lá em cima. Então, e depois a gente voltou para o Barradão, porque não deu muito certo. Então, a gente vai fazer uma reformulação do plano de sócio e a gente quer incluir benefícios para o sócio, tanto que mora longe da Bahia, né, fora da Bahia, quanto os do interior também. Porque esses estão mais próximos. Por que não você fazer uma rede com lojas, né, para esses torcedores do Vitória que moram no interior terem acesso aos produtos? Então o Vitória ele precisa ser repensado na sua totalidade. E esse planejamento estratégico que o nosso grupo está propondo, né, engloba toda essa reformulação, né, do pensamento do clube. Qual a função do clube? Onde que o clube está? Onde que o clube quer chegar? Com quais recursos tem? Quais são as competências? Quando? Com quem? Qual o orçamento? Tudo isso está dentro do planejamento estratégico. E digo mais, nós do Vitória para Todos fomos o único grupo a apresentar um planejamento estratégico para os sócios torcedores. Vejam todos os planos de gestões dos outros grupos e vejam se tem um planejamento estratégico bem definido como o nosso. E, inclusive, está no novo estatuto do clube a necessidade de um planejamento estratégico para o clube. Então, né, foi interessante a gente iniciar nossa trajetória lá atrás, porque deu tempo da gente construir o planejamento estratégico, construir uma inovação, construir propostas de gestão e governança, propostas de financiamento e captação de recursos, entrar em contato com patrocinadores. Olha quanta coisa deu para fazer. Agora pergunte aos concorrentes se eles conseguiram fazer isso tudo. Não conseguiu não, porque eu tenho visto a live deles. Guilherme. Você falou aí, Ângelo, de inovação, que é um dos pilares de sua campanha. Quais são suas propostas, no caso, a proposta do Vitória para Todos, para esse segmento? Olha, quando a gente decidiu ser candidato a presidente, isso foi no final de 2020, durante a pandemia, a gente muito tempo em casa, fazendo aquela reflexão sobre a vida e tal. E aí eu comecei a estudar produtividade. Eu adoro estudar produtividade. Adoro.
Então, eu comecei a desenvolver uma metodologia e aí pensei, se a gente aplicar essa metodologia na divisão de base do Vitória, o que a gente não pode ter? Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver a metodologia, começou a fazer um diagnóstico da divisão de base do clube. A gente viu que existem 2 perfis de jogadores, né? A gente até usou lá no nosso PDF. David, que é um jogador que chega ao profissional, mas tem problemas de tomada de decisão. E outro que a gente forma e não consegue vender e nem usar no futebol profissional, que seria o Nixon, né? Que é um jogador que na divisão de base seria, né, as pessoas pensariam que ele era uma promessa, né? Poderia ser vendido, as pessoas, vai ser um craque no futebol profissional, mas que não consegue completar essa formação. Então a gente fez esse diagnóstico, assim como fez o diagnóstico também de que existem muitos profissionais que saíram do Vitória e foram para outros clubes, como, né, João Paulo e outros jogadores, ou treinadores, né, etc., profissionais da base. Então, a gente fez todo esse diagnóstico da base e resolveu fazer a adaptação dessa metodologia que a gente estava desenvolvendo para a divisão de base. E à medida que a gente for fazendo o curso de gestão, a gente foi incrementando esses elementos que eu falei: planejamento estratégico, governança, responsabilidade social, captação de recursos. Então, hoje em dia, a gente tem um projeto muito maduro. Mas vamos falar da nossa inovação. A nossa inovação consiste no seguinte: a gente tem uma metodologia para melhorar a produtividade do atleta dentro e fora do campo. A gente vai melhorar o comportamento do atleta fora do campo, para que ele não perca o foco, para que ele não perca a concentração, né, na sua carreira de jogador, nos treinos, nos jogos. Então, a gente desenvolveu essa metodologia que é baseada na neurociência, né? 2 pessoas nos auxiliaram, 2 médicos, um médico neurologista com doutorado, e a outra médica, a doutora Raiane Feitosa. Então, a gente desenvolveu essa metodologia que a gente vai aplicar na divisão de base em crianças de 10 a 20 anos. De 14 a 20 anos. Então, a gente vai criar uma escola que não é uma escola regular, é uma escola experimental, e a gente vai contratar os profissionais e vai aplicar essa metodologia. Inclusive, o patrocinador que a gente contatou, ele gostou dessa ideia e ele quer vincular a marca dele a esse projeto. E assim como ele, outras empresas, grandes empresas do mundo, vão vir vincular a sua marca à marca do clube. Porque a gente já tem um DNA de formação, e aplicando essa metodologia que se chama Neuron Ball, o nosso amigo Paulo Góes aí, que é especialista em gestão, nos lembrou, às vezes a gente esquece de citar o nome, né? Neuron Ball. Então, ele vai nos ajudar na gestão, ele é uma pessoa altamente capacitada. Ele era o nosso vice-presidente, antes de Agenor Gordilho aceitar, mas ele mesmo falava: Ângelo, o cargo de vice é geralmente para fazer composição. Então, ele foi, né, bastante humilde, aceitou esse desafio. E se a gente entrar, ele será nosso diretor estatutário, ajudando a gente a fazer essa gestão do clube. Então, voltando ao Neuroball, a gente já tem um patrocinador que vai ajudar nessa captação de recursos. Aliás, na captação não, colocando os recursos da empresa dele. E assim, outras empresas também vão se aproximar, porque os nossos jogadores da base vão se sobressair. A gente vai ter mais jogadores para a divisão, para o profissional do clube, jogadores mais novos, jogadores mais valorizados e jogadores que vão levar a marca do clube para o exterior, né? Porque a gente vai querer vender para o exterior, que rende em moeda forte, não é isso? E além disso, a gente ganharia no mecanismo de solidariedade. Então a gente precisa captar esse recurso, fazer uma reformulação na divisão de base, para a gente implementar essa escola, que essa escola vai ser, na minha visão, assim, não sei se eu vou estar sendo clubista, mas é uma das únicas formas do clube ter protagonismo. Porque clubes como o Vitória, com dívidas muito altas, tem que pegar uma parte das suas receitas e pagar dívidas, né? E vai sobrar o que para investir no clube de futebol? É muito difícil. Então,
esse investimento na divisão de base com o Neurobol vai ser a custo zero para o clube, porque a gente vai trazer um patrocinador, né? Inclusive, esse dinheiro que o Vitória gasta na base vai todo para o departamento de futebol, então tem esse benefício, né? E a gente também vai poder vender mais atletas, vai poder utilizar no time profissional, vai reduzir as contratações, né? Geralmente, para você contratar bons jogadores, você tem que pagar comissões altíssimas para empresários e jogadores, que às vezes você contrata um jogador, paga uma comissão alta, o jogador é dispensado e a dívida fica lá. Então, você tem que pensar a curto, a médio e a longo prazo. Então, é isso que a gente está propondo aqui. Um projeto global para o clube. A gente tem que mudar os rumos do clube. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, justamente do Tchelo também. Ele quer saber em relação ao patrimônio. O que é que você fará assim, para melhorar imediatamente? Eu coloco aí, por exemplo, o Barradão, que muito se discute por várias vezes. Virar uma arena, não virar uma arena, fazer assim, uma simples reforma. Tem a questão também, a problemática que está rolando aí, você deve estar acompanhando, a questão principalmente dos banheiros femininos, ter uma estrutura melhor para oferecer o torcedor mesmo, de fato. Você tem razão, amigo. É isso daí, o caminho é esse. Eu acho que o Tchelo ele fez a pergunta anterior em relação à Vitória Sem Fronteiras, né, torcedores fora. Eu só esqueci de falar que eu sou totalmente a favor de que sócios torcedores aptos, né, votem fora de Salvador. Então, sou totalmente a favor e na nossa gestão a gente vai se comprometer também com esse voto fora de Salvador. Então, outros clubes do Brasil, Vasco, o próprio rival também, eles fazem essa votação lá, então é uma coisa que a gente vai fazer. Voltando ao patrimônio, eu sou totalmente a favor da gente, pelo menos de início, Felipe e Guilherme, da gente fazer melhorias em banheiros femininos, no acesso do torcedor, que é uma coisa que meu tio fala, Ângela, a gente tem que melhorar esse acesso aqui, porque demora muito das pessoas saírem, e é um custo muito baixo melhorar esse acesso. Quem sabe também abrir ali, falei, olha, então a gente vai ter que fazer um estudo, né? A gente entra no clube, porque agora a gente vai ficar mais na parte da eleição, que a gente tem que se eleger também, mas assim que a gente entrar, a gente faz um estudo de viabilidade ali, de melhoria, a gente contrata, ou senão a gente chama alguns engenheiros também, mas eu acho que é melhor a gente contratar para ver as melhorias que a gente pode fazer ali no Barradão. Mas a gente já sabe o que tem que fazer. Acesso, questão de banheiros femininos, dá um pouco mais de conforto às mulheres, porque elas demoram muito ali no banheiro, né? E fica aquela fila enorme, perdem o jogo. É ruim para elas. A gente tem que respeitar o torcedor, que é o nosso maior cliente. Então, essa é uma das melhorias. A gente também poderia estar implementando tecnologia, monitoramento ali, porque tem ocorrido muitos furtos no Barradão. Meu tio foi assaltado, foi ao Barradão, eu acho que ele nem quis mais voltar. Então, a gente precisa ter um respeito com o torcedor, né? E isso parte da gestão. Não vai ser o torcedor que vai mudar. É a gestão que tem que tomar a iniciativa de mudar e dar mais conforto ao torcedor. Em relação à arena, eu acho que é muito difícil a gente tornar o Barradão uma arena, porque o custo é muito alto. Mais de 300 milhões para mudar, transformar ali a arena, o Barradão em uma arena. Entretanto, a gente poderia realmente fazer melhoria. Melhorias tem que fazer. Independente de quem entrar, do candidato que entrar, ele tem que propor melhorias para o torcedor, porque ele é o nosso maior cliente. E se ele não está satisfeito, ele não vai colaborar com o seu clube de coração, vai ficar insatisfeito. A gente não pode deixar o torcedor insatisfeito. Perfeito. Chegou justamente a pergunta aqui, deixa eu valorizar a pergunta do Paulo Góes. Ângelo, esse projeto serviria tanto para as séries A, B, C ou D? O que é que diferiria assim, cada etapa? Assim? Esse é um projeto que repensa o clube. A gente repensa o clube como um todo. Esse é o papel do planejamento estratégico, né? Então é muito importante vocês verem a questão da missão, dos valores,
Então, o nosso projeto independe de estar na Série A, na Série B, na Série C ou na Série D, porque a gente quer repensar o clube, né? A gente pode captar o mesmo volume de recursos, tanto na B, quanto na C, quanto na A, né? Então, o nosso projeto é um projeto que a gente repensa o clube, a gente sabe que o rumo do clube está ladeira abaixo, que a gente estava na Série A em 2018, né? Na verdade, a gente já vem oscilando, né? 2016, 2017, 2018, batendo na trave, até que 2018 a gente cai para B e depois a gente passa mais um ano na B e cai para C. Então a gente tem que mudar esse rumo, o clube tem que se conhecer, tem que fazer essa reflexão, né? Quem é o clube, né? Então a gente tem que entender quem é o Vitória, quem é o Vitória no mercado. Então a gente tem que fazer isso. Então o nosso planejamento estratégico, ele faz essa tarefa de repensar o clube, né? De volta para a Série A. Que o nosso objetivo é esse. É o objetivo. Inclusive, eu até ouvi de um candidato aí do atual gestor do clube, ele falando que o projeto dele é subir para A. Isso não é projeto, é objetivo. Então, a gente acredita que o Vitória, assim como outros clubes do mundo, se você for pegar o Real Madrid, se você for pegar o Barcelona, esses clubes de sucesso do mundo, ou até clubes brasileiros mesmo. Por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Vasco da Gama. Todos esses clubes têm planejamento estratégico. Não é blá blá blá, como eu ouço alguns candidatos estarem falando do nosso projeto, né? Talvez se essas pessoas tivessem feito um curso de gestão, então você pergunta para ela, anote essa pergunta aí, vocês fizeram um curso de gestão antes de se candidatar? Eu acredito que você venha fazer outras entrevistas, né? Anota essa pergunta aí, que é muito importante, até para não falar que o projeto é blá blá blá, porque outros clubes do Brasil e do mundo têm esse projeto, e eles não chegaram ao sucesso à toa. Palmeiras chegou ao sucesso à toa? Não. Teve investimento financeiro? Teve, mas também teve um projeto, né? A Leila colocou o recurso lá, mas colocou recurso também com o projeto. Ah, só vai colocar recurso por colocar? Tem que saber o que vai fazer com o recurso, para ter uma melhor eficiência, para não estar jogando dinheiro fora. Ela está ajudando o clube, mas está fazendo com profissionalismo. E para ter profissionalismo, a gente precisa ter um projeto. Então, só colocar a observação do Cello aqui. Você falou da questão dos banheiros, ele falou não só os banheiros femininos, mas também os infantis, pois o nosso futuro torcedor não pode ficar atrás. Claro, claro, a gente tem que saber tratar bem também os torcedores mirins, né? Dar todo conforto a ele, às mulheres. Então a gente vai fazer esse projeto de melhoria também. A gente tem esse desafio da eleição aí, que para a gente poder implementar todas essas propostas, a gente tem que ganhar eleição. Então a gente, durante toda essa trajetória, a gente primeiro pensou em fazer um planejamento estratégico, fazer uma proposta de inovação, saber onde a gente vai trazer o recurso. Porque sem dinheiro, a gente não consegue fazer nada, amigo, entendeu? Então a gente sim vai, assim que a gente entre, a gente vai fazer um projeto desse de melhorias ali para toda a família rubro-negra, tanto para a mãe, quanto para as filhinhas, para os filhos, para toda a família rubro-negra. Bacana. Só lembrando mais uma vez para a galera que vocês mandam perguntas, no balãozinho de diálogo que tem à direita de vocês, é uma caixa de perguntas, você deposita ali, fica melhor para a gente, beleza? Guilherme. Continuando sobre o projeto, você está falando muito sobre esse projeto, inclusive sua primeira versão foi apresentada no Hotel Fiesta, que inclusive perto até onde eu moro. Enfim, no seu projeto, você cita ter um time competitivo a partir de 2024. Nós estamos falando de mais ou menos 1 ano e meio, né? Até lá. Como você pretende chegar nisso? Olha, o nosso projeto ele passou, na verdade, por 3 fases, né? A gente começou o curso de gestão da CBF por volta de maio de 2021. Então, a gente teve que fazer a primeira parte do projeto, que foi mais ou menos até dezembro. Então, a gente fez a primeira parte, que foi o projeto que a gente apresentou para montar o nosso grupo. Se hoje a gente tem um grupo Vitória para Todos, foi porque a gente teve esse pré-projeto, né?
Então, foi o da primeira fase. Quando chegou em 2022, em março, a gente teve que fazer um projeto para a CBF Academy para fechar o curso. Esse já foi a segunda fase do projeto, né? E a terceira fase do projeto foi aqui, né, o resultado foi o que a gente apresentou lá no Hotel Fiesta, no 2 de julho, Independência do Vitória, né? Esse era o título da nossa chamada. Então, você perguntou sobre... No caso, que vocês visam ter um time competitivo a partir de 2024. Tá. Então, Vamos chegar até lógico que lá. a gente não vai chegar no clube e vai fazer mágica. Não espere isso, não vamos fazer. A gente tem recursos a trazer em 2023. Né? Em 2023 a gente vai trazer esses recursos. A gente vai fazer uma reformulação do elenco para tornar o time mais competitivo. Mas a gente acredita que, à medida que essa inovação vai ganhando corpo, vai sendo consolidada no clube, a gente acredita que a partir de um ano a gente pode ter sim mais atletas da base indo para o profissional, aproveitando mais esses atletas da base. Porque hoje a gente já forma muito atleta. Será que a gente aproveita todos os atletas que a gente forma na divisão de base? A gente não aproveita todos os atletas. Eu acho que a gente não deve nem aproveitar nem 30% dos atletas da divisão de base. Então, a gente criando essa escola, fazendo esse controle do processo de formação desses atletas da divisão de base, a gente vai aumentar o uso dos atletas da divisão de base no time profissional. E a partir do momento que acontece um amadurecimento desse projeto, a gente vai colher mais frutos. Cada vez mais a gente vai colher frutos e aí o time vai ficando mais competitivo, porque, como eu falei, um clube de futebol como Vitória, que tem muitas dívidas a pagar, às vezes tem baixas receitas, porque não está numa Série B, numa Série A. Então, o direito de televisão, esse recurso, né, da Série C não existe, é muito pouco. E o da Série B é por volta de 8 a 10 milhões. Então, o clube como Vitória, que tem muitas dívidas, tem uma estrutura muito grande, a gente não tem como investir muito no futebol profissional, contratando grandes jogadores. Então, a única forma da gente virar essa chave é a gente melhorar essa formação dos atletas. Então, a gente precisaria fazer um controle melhor. Temos que fazer um controle melhor dessa formação, aplicar a metodologia dos jogadores de 14 a 20 anos, e à medida, a partir de um ano, que a gente faça essa implementação, a gente acredita que os frutos vão ser colhidos e a gente vai ter um crescimento exponencial. Cada vez mais a gente vai ter mais jogadores, né, sendo utilizados da base no profissional, jogadores mais novos, jogadores mais maduros, jogadores com mais foco, jogadores com mais concentração, mais preparados fisicamente, mais, né, direcionados ao futebol profissional. Bacana. Pode falar, pode falar. E também serem vendidos, né? Porque o Vitória é um clube que depende muito de formar para vender também. Não é só formar para jogar no time profissional. Tem que passar, né? Tem que jogar pelo time, mas também a gente tem que vender, né? Inclusive, a gente tem que fazer planos de carreira para os jogadores, que é um assunto que as pessoas perguntam muito. Foi bom até que eu lembrei de um assunto aqui. Desses empresários que brigam muito com o clube, como ocorreu com o David, com o Léo Ceará, com o Ronaldo. Muitas brigas entre empresários e o clube. Então, se a gente se torna parceiro de alguns empresários, a gente traz esse jogador para o clube também. Inclusive, tem até um advogado que foi professor nosso na CBF Academy, Marcos Mota, ele fala o seguinte: domina a negociação, ganha a negociação quem domina o atleta. Então você tem que chegar para o atleta, mostrar para ele que existe um plano de carreiras, ele vai saber, né, quando ele vai sair do clube, para que ele tenha um compromisso com o clube também, e não só com o empresário. Então, o clube ele tem que ser parceiro do empresário, tem que mostrar para o atleta que tem um plano de carreiras e tem que fazer o bom para os três, né? E é isso. Perfeito. A gente não pode deixar de tocar nesse tema, que é o tema do momento, a questão da SAF. Você acredita que, né, nessa parte assim, de processo de recuperação econômica, recuperação do clube, a SAF é um caminho?
A SAF é um caminho muito atraente, mas não garante sucesso. O que garante sucesso é uma boa gestão, é um bom projeto, é uma boa equipe, pessoas comprometidas. É tudo que a gente está oferecendo. Inclusive, se algum investidor vê o nosso projeto, vai gostar muito, pode até ser interessante para ele querer implementar o nosso projeto e comprar o clube. Mas eu acredito, se você vê o nosso PDF, tem até um orçamento. A gente, né, se planejou tanto no projeto que eu vi que teve um grupo que fez também, mas fez, botou um projeto, publicou há 10 dias e não é tão detalhado quanto o nosso. Então a gente vê que o nosso projeto também serviu de modelo para alguns grupos. Fico feliz por a gente ter sacudido esses grupos e dizer, olha, vocês precisam oferecer mais ao torcedor do Vitória. Entendeu? Então o papel do nosso grupo foi esse. Então, voltando ao tema SAF, nós sabemos que a gente pode fornecer uma boa gestão para o clube e para o torcedor. Então, se a gente conseguir implementar 80% do nosso projeto, não precisaremos de SAF. E olhe que o Fortaleza, por exemplo, que é um clube que é a Associação Civil, um clube do Nordeste, com características semelhantes ao do Vitória, ele não tem um projeto como o nosso, mas ele tem gestão. O Vitória tem mais recursos, vamos dizer, patrimoniais, do que o Fortaleza. O Fortaleza não tem uma divisão de base como o Vitória. Agora imagine se o Fortaleza tem uma divisão de base como o Vitória, o quanto ele não estaria estourado. Não tem. Nós temos uma divisão de base. Nós temos patrimônio, que é o Complexo Benedito Dourado da Luz. Nós temos uma torcida gigantesca, uma torcida colossal. Então a gente tem tudo. Só falta boa gestão. E esse ambiente político, de pessoas, muitas delas despreparadas, faz com que o torcedor ele acredite que realmente SAF é a solução. Mas não. Pode existir solução, desde que esse sócio-torcedor ele vote com qualidade, ele vote consciente. Não vote por amizade. Porque é o que a gente vê muito é isso. O amigo chega e fala para o outro, vote no meu candidato. Aí a pessoa vai e vota no candidato dela. Você viu o projeto dessa pessoa? Você viu as propostas dessa pessoa? Você concordou com a composição que essa pessoa fez? Então o torcedor ele precisa ser mais exigente com os candidatos, entendeu? Porque no final das contas, quem sofre é o torcedor e não o gestor, porque o gestor entra, faz a burrada e sai, entendeu? Então é isso. O nosso grupo está aí para oferecer esse projeto maravilhoso que, se for implementado em sua maioria, a gente não precisará de SAF. Bacana. Só lembrando para a galera que está acompanhando agora, chegando agora, esse é o Ângelo Alves, ele é candidato pela chapa Vitória para Todos. Nosso papo aqui, ele vai fluindo. A gente deixa o candidato bem à vontade para falar, para expor suas ideias. A gente não tem em si um teto. É claro que em algum momento a gente vai ter que interromper, encerrar, mas a gente vai levando o nosso papo, aí vocês participam, mandam as perguntas e a gente vai fazendo. Inclusive, chegou uma pergunta muito interessante aqui que eu queria aproveitar, do Felipe, do Felipe Alonso Felipe. Ângelo, como será a escolha dos profissionais de cargos estratégicos no Vitória? Você já tem conversas com o diretor de futebol? Inclusive, Ângelo, eu queria aproveitar junto dessa pergunta no processo de formação de elenco da equipe de 2023. O Bursi faz parte desse projeto? Olha, você quer que eu responda qual primeiro? Primeiro eu vou responder a do Felipe, por ordem, né? Que ele fez. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, a gente quer profissionalizar o clube. Então, a gente vai escolher profissionais gabaritados. E não é só conversa. Sabe por quê? Porque esses profissionais que vão captar o recurso, que vão fazer um bom trabalho. Eu sou uma pessoa muito exigente mesmo. Então, se essa pessoa não estiver cumprindo o que a gente precisa para o clube, não vai ficar. A gente precisa ter o melhor que tem na torcida do Vitória e trazer também profissionais de fora. Tem uma pessoa que fez o curso de gestão da CBF comigo, que eu falei para ele, você é muito competente, eu quero você na minha equipe. Ele estava na Chapecoense, trabalhou na Chapecoense, ele agora está em Portugal, porque acabou o mandato lá na Chapecoense, que são de 2 anos.
Ele foi para Portugal, está trabalhando com a divisão de base. E eu falei para ele, olha, mostrei o projeto a ele. Quando eu mostrei o projeto a ele, ele ficou doido. A gente teve várias reuniões. Ele, olha, Angela, é tudo possível fazer aí essa captação de receita de até 24 milhões. Aí é totalmente possível. Existem clubes do Brasil que você até olhou para o lado, você anotou, você vai fazer essa pergunta, né? Hein, Felipe? Então, ele falou assim, ele gostou muito do nosso projeto. Quando a gente foi para a Confute Sul-Americana, lá em São Paulo, aí eu cheguei lá, encontrei com todos os nossos amigos da CBF. Aí o pessoal, porra, Ângelo, que projeto é esse? Aí ele aqui, ó, já mostrei para todo mundo o projeto. Então eu fico muito satisfeito porque esse projeto é o resultado de um planejamento da nossa trajetória, do que a gente quer para o clube. Foi um projeto muito bem construído e eu acho que se a torcida der a oportunidade para a gente tem muito a oferecer ao clube. Mas a gente precisa fazer uma limpa. Não dá para eu pegar esse projeto e botar na mão de outra pessoa, por exemplo, a que está no clube agora, que ele não vai conseguir executar da forma que precisa ser feita. Tem que ser feita da forma que está ali e através da gente. Porque se a gente fez aquele projeto, a gente sabe os detalhes de como a gente fazer. Tem o Paulo Góes que vai nos ajudar. Inclusive, eu falei, Paulo Góes, você vai me auxiliar na contratação de profissionais. Paulo Góes é muito mais chato do que eu. É assim, Paulo Góes. Eu falei, Paulo Góes, você que vai contratar. Eu vou deixar na sua mão. Ele está aqui na live. Então, assim, Paulo Góes é um profissional muito competente, né, muito competente, e que vai ser muito útil à nossa gestão. E agora, fazendo a sua resposta, você perguntou sobre elenco, né? Sobre reformulação do elenco. E sobre Bursi? Bursi, ele tá no seu radar ou não? Com certeza. Agora tem que saber se ele quer ficar pro próximo ano, né? Talvez ele queira, né? Eu acho que Bursi, ele chegou num momento complicado, onde o clube precisaria de 75% para ser classificado, e ele conseguiu esse 75%. A gente tinha poucas chances de classificação. Então, ele teve o mérito. Ele conquistou o mérito, né, de ser o técnico do Vitória, recuperou o clube, recuperou o time, e a gente teve aí, ficou invicto até a primeira fase e classificou o time. A gente chegou a ir para a zona de rebaixamento com os outros técnicos, né? A gente sabe que a chegada de Bursi não foi planejada no clube, foi um tapa-buraco, então eu não posso atribuir esse mérito ao atual gestor, Fábio Mota, porque não foi planejada. Então, mas o mérito é de a gente ter classificado, é de Bursi e da torcida que fez essa simbiose com o elenco, com o time. É muito bonito ver depois do jogo, depois da vitória, os jogadores no campo, no gramado, regendo a torcida. Então isso é a coisa mais linda, a torcida indo para o aeroporto. É esse o clube que a gente quer, mas esse mérito é toda a torcida. Por que Colossal não surgiu antes? Colossal surgiu do Vitória na Série C. O que significa Colossal? Colossal significa o Vitória é grande, independente da série que esteja. O amor do torcedor pelo clube é independente da série. Isso que significa Colossal. Então, o mérito é todo do torcedor de Bursi. Então, com isso, eu renovaria sim com ele. Mas agora também eu não vou falar com você de reformulação de elenco, não. Porque isso é uma coisa que a gente precisa estar de dentro para eu chegar para você e não falar besteira também. Entendeu, Felipe? Perfeito. Guilherme. Vamos lá, a gente falou anteriormente desse assunto, né? Ângela esperou um momento. Não, você sabia que a gente ia fazer a pergunta? A gente vai fazer então. Divisão de base. No início do ano, pelo que eu observei, você teve a oportunidade de ir lá, no CT do Barradão, conhecer lá as divisões de base, enfim. Qual é o seu projeto para a divisão de base? E o que você observou que você, sendo eleito, poderia mudar? Ou algo positivo que pode continuar na sua gestão? Qual a sua didática para a divisão de base? Olha, a gente fez uma visita. Vocês conseguem me ouvir bem aí ou tá um pouco longe? Tá ótimo. Tá ótimo. Legal, tá ótimo. Tá bom, né? A gente foi lá na divisão de base do Vitória, fizemos uma visita, peguei o número de atletas, número de quartos,
a gente pegou todas essas informações da divisão de base para poder incluir no projeto. Essa informação a gente foi buscar lá na fonte. A gente também foi na divisão de base do Fluminense, que é uma das principais divisões de base do Brasil. Visitei lá a Xerém, né? Conheci lá o coordenador metodológico. Ele me falou muito bem do Vitória, que ele já teve várias disputas na década de 2000 com o Vitória. Então a gente chegou com gabarito, né? Ele falou, pô, a divisão de base do Vitória realmente é muito boa e não é de agora, não. Então a gente tem esse histórico no DNA da formação de atleta. Então, no que consiste, né, a nossa inovação para a divisão de base? Então a gente identificou, como eu falei, né, quais são os problemas no que os jogadores do Vitória estão errando, que é na tomada de decisão, dentro de campo e fora de campo também. Então a gente criou essa metodologia chamada Neuroball. A gente vai criar uma escola dentro do Barradão. A escola será para crianças de 14 a 20 anos e teremos diversas atividades para essas crianças. Essas atividades estarão totalmente encaixadas com as atividades de bola, né? Com as atividades do futebol. Então a gente acredita que essas atividades que são baseadas em neurociências vão melhorar o aprendizado desses atletas da base e à medida que o tempo vai passando, teremos jogadores mais maduros dentro e fora de campo, reduzindo esse tempo de formação, porque a gente sabe também, né? Quanto mais novo é o jogador, mais valioso ele é, como o Diego Rosa. Olha quanto o Diego Rosa ele foi vendido, né? Então, assim, a gente quer preparar melhores jogadores, mais novos, com melhores tomadas de decisões, com mais foco, com mais concentração, reduzindo o erro fora de campo, né? Evitando essas saídas, focando mais no futebol dele mesmo, né? A gente trazendo essa família para perto do jogador, para perto do clube. Então, a gente precisa melhorar a formação do atleta. E é isso que o Neuroball vai fazer. Inclusive, somos o único grupo de oposição, a única chapa com um projeto para a divisão de base. Entendeu? Então, o torcedor, ele precisa saber disso, né? Saber qual o projeto da divisão de base da sua chapa. Será que esse projeto da chapa que você vai votar é melhor do que o projeto da chapa Vitória para Todos? Então, o torcedor ele tem que comparar todas as chapas. Eu mesmo falo para as pessoas que estão seguindo os meus seguidores, né, os meus apoiadores, eu falo para eles, se vocês verem algo melhor, pode ir, não tem problema, porque eu sei que eles querem o melhor para o Vitória. E eu vou te falar uma coisa, vou até te confidenciar. Eu tive que catar um por um do meu grupo. Não foi nada fácil montar um grupo, entendeu? Eu tive que conquistar com um projeto sólido e robusto. Não foi apenas na conversa fiada no Rolando Lero, não, como a gente está vendo. Ou por questões ideológicas. Ah, eu gosto daquele grupo, eu vou votar naquele grupo. Será que aquele grupo é melhor para Vitória? Então a pessoa tem que refletir, porque no final das contas, quem vai sofrer é o torcedor. Então o torcedor, ele deve ver todos os projetos, ver se tem um projeto como o nosso. Para mim, é o diferencial da nossa chapa, é o projeto para base, é o Neuroball, é essa metodologia. Então, torcedor, procure mais saber dos nossos projetos, dos outros, e faça essa escolha. Bacana. A gente ainda tem perguntas como essa relação da comunicação e questão de sócio, que vai além do futebol também masculino, que a gente também tem uma pergunta, que é o futebol feminino também, que é outro ponto que faz parte desse processo aí. Mas eu queria chegar no ponto da comunicação. Eu, como profissional da área, Guilherme também, a gente tem enxergado pontos assim extremamente falhos. Inclusive, em especial para divulgar o Sou Mais Vitória. A gente tem o plano lá, a gente tem a questão dos benefícios, mas é muito pouco divulgado mesmo, de fato. É que a gente pode fazer esse comparativo com outros clubes aí, que, vai lá, você não vai divulgar todos os dias também, que uma comunicação massiva acaba sendo uma comunicação chata também para o torcedor. Vai lá, divulgar uma vez por semana, 2 vezes por semana, algo assim. Mas faz uma divulgação mesmo, robusta, para o torcedor conhecer mais sobre a questão do plano de sócios. Eu queria chegar justamente com essa pergunta, Ângelo.
uma comunicação melhor, mais efetiva, mais clara, próxima do torcedor, vai ajudar certamente a trazer o torcedor a atrair de fato para a associação. E, consequentemente, a arrecadação aumenta. O que você pensa sobre essa área, assim, essa comunicação mesmo, de fato, que ultimamente tem sido tratada como um gasto, mas que não deveria ser tratada como um gasto? É um investimento. Porque uma vez como você comunica bem, você pode atrair também mais patrocinadores, mais gente interessada no seu projeto. Guilherme quer falar primeiro ou quer que eu responda? Pode falar, Guilherme. Não, completando, né? Porque no seu projeto você cita a questão de stakeholders, inclusive é muito interessante, né? Essa questão que não é muito citada em outras candidaturas, que são, para quem não sabe, stakeholders são os públicos de interesse. Como é que você pretende chegar com uma comunicação efetiva para esses stakeholders? Além disso, Olha, né? A pergunta do Felipe Bonfim. Sim, complementou bem essa pergunta. A gente vai ter que atingir todos os stakeholders. Esse vai ser o papel da comunicação, não vai ser eu ainda não vou dizer. Mas para isso, aí eu já vou pular para a pergunta do Guilherme, que é contratar profissionais da área. Temos que ter um profissional da área. Será que hoje em Vitória tem? Eu não sei, eu acho que não. Então, a gente vai ter que ter um cara para o marketing, um cara para a comunicação, né? Não precisa ser um diretor, pode ser um gerente, um para comunicação, outro para o marketing e um para mercado, né? Aí que a gente vai deixar para fazer essa captação com o cara do mercado. Ou a gente terceiriza essa questão do mercado aqui. Então, eu sou totalmente a favor de estar trazendo um profissional da área de comunicação, né? A gente vai fazer uma seleção. Algumas áreas a gente já tem pessoas que podem ajudar, como o Paulo Góes, que era meu antigo vice, mas outras áreas a gente vai ter que fazer uma seleção, sim, né? E talvez a comunicação seja uma dessas áreas também. Quem sabe também, né, tá contratando estagiários também para trabalhar no clube, né, para dar essa experiência, dar essa primeira oportunidade, fazer trabalhos sociais também. Então, a comunicação vai ser muito importante para a nossa gestão, porque a gente vai ter que se comunicar melhor para todos os stakeholders, tanto com o cliente, que é o torcedor, quanto com a mídia. A gente tem que saber tratar com a mídia, com os influenciadores digitais também, né? Porque a gente vê que é um fenômeno recente da internet, os influenciadores. A gente sabe que algumas pessoas da mídia baiana, da comunicação, não gostam muito desses influenciadores, mas eles têm que respeitar, e na nossa gestão terão que respeitar, sim, porque é um novo trabalho. Eu vejo que esse problema existe também até no Corinthians. Eu estava vendo uma palestra do André Sanches, ele estava falando que aconteceu isso no Corinthians, que os comunicadores, os radialistas, estavam reclamando dos influenciadores que iam fazer lá, né? Iam lá para, como é o nome? Para a sala de imprensa, né? Para as reuniões. Então, a gente tem que respeitar também os influenciadores digitais, que é um novo stakeholder que está surgindo aí do clube. Mas a gente tem que saber como é que vai fazer essa comunicação do clube com a parte externa e também com a parte interna, né? Que é o chamado endomarketing também. Né? Tem que ter essa comunicação interna, até dos processos de governança do clube. Né? Como é que a gente vai comunicar com todos os profissionais do clube. Então, a gente vai precisar de um bom profissional de comunicação, porque ele vai ter muito trabalho, porque o Vitória está deixando muito a desejar. E então, Ângelo, como trabalhar essa questão da associação sem que você necessite, como foi feito agora para essa fase final, aumentar o preço do ingresso e nem também no momento assim de extrema dificuldade você ter que diminuir o preço do ingresso também. Como você conseguir equilibrar essas duas questões? Olha, eu acho que houve uma tentativa da gestão em aumentar o ingresso para arrecadar mais, porque realmente somos um clube muito grande, com uma estrutura muito grande. Para a gente tentar ser mais justo, é bom a gente olhar para os dois lados, né?
olhar pelo lado do torcedor e olhar também pelo lado do gestor. E assim a gente geralmente tem opiniões mais justas, mais equilibradas. Então, se você olhar pelo lado do torcedor, ele não vai querer pagar mais caro, né? Mas será que ele deveria pagar numa segunda fase? Né? O clube passou de fase, né? Será que deveria pagar um pouco mais? Pelo lado do gestor, o clube precisa também desse retorno financeiro. Entretanto, o aumento do preço reduziu a renda total também, né? A gente não sabe se foi por conta disso, foi por conta do preço. Então, realmente, deve ocorrer esse equilíbrio. A gente deve fazer esse cálculo aí, se o preço do ingresso está sendo justo. Eu acho que o preço do ingresso não é caro em Salvador. Eu vejo que não é caro. E o torcedor está fazendo seu papel, está comparecendo, mesmo numa Série C. E o torcedor do Vitória está de parabéns. Mas, realmente, o preço do ingresso, na nossa gestão, o preço do ingresso não tem que ser alto. Como até o gestor passado falava, né? Paulo Carneiro falava. Ele falava não, como ele fazia também na época dele lá atrás. Ele sempre aumentava o preço do ingresso. Não é um meio onde a gente pensa em arrecadar muitos fundos. Um preço equilibrado para o torcedor ter acesso, a sua família ter acesso, porque não é só o custo do ingresso, é custo da gasolina, é custo da alimentação para as crianças, é o custo do estacionamento. Então a gente também tem que olhar pelo lado do torcedor também quando a gente fixar o preço do ingresso. A gente está chegando à reta final do nosso papo, daqui a pouco o Guilherme, se tiver mais alguma pergunta, ele faz. Mas eu preciso perguntar, porque também foi polêmico, um dos temas polêmicos da gestão anterior a essa, de Paulo Carneiro. A gente sabe que o Vitória ele vai muito além do futebol masculino. É claro que o futebol masculino é o carro-chefe do clube, não tem jeito, a situação é essa. Porém, a gente tem aí o basquete, que já retornou, inclusive já está de volta à divisão inferior do NBB, já vai disputar a divisão inferior do NBB na próxima temporada. E a gente tem em especial também o futebol feminino, que foi a questão maior, a questão mais polêmica de todas da gestão anterior do senhor Paulo Carneiro. Aquela coisa lamentável, deplorável que ele fez com a categoria, que recebeu, inclusive, um apoio, um aporte financeiro da CBF para ajudar nos custos da modalidade, etc. E a gente sabe que o futebol feminino, recentemente, tinha a sua força, né? Tanto é que fez a melhor campanha, quase se classificou para a segunda fase da Série A1 e tal, e de lá para cá foi jogada ao relento. O que é que você pensa, assim, Ângelo, a sua chapa para a questão do futebol feminino? Como é que você pretende trabalhar também a modalidade, trabalhar também os esportes olímpicos do clube, assim, em geral? Eu acho que é uma forma muito interessante de trabalhar a marca do clube. A gente pretende fazer essa captação de recursos e dentro dessa captação de recursos, desse volume de captação de recursos, também vai servir para o futebol feminino, para os esportes amadores. Inclusive, eu pratico esporte também. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, luto jiu-jitsu há bastante tempo. Estou um pouco afastado por conta do Vitória. O Vitória toma todo o meu tempo, não tenho praticado. Espero voltar em breve. Então, a gente vai investir sim em outros esportes. Na época de Agenor Gordilho, a gente tinha um basquete, apesar que o basquete foi da época de Raimundo Viana, mas a Agenor Gordilho assistia quase todos os jogos, né, do basquete, do NBB Brasil. Então, ele também é um entusiasta dos esportes amadores. E na nossa gestão, a gente vai trazer recursos para também estimular esses esportes amadores em geral, inclusive futebol feminino, porque a gente acredita na diversidade e como Vitória, na nossa gestão, vai ser um vetor de transformação social. Então a gente tem que também explorar a questão da diversidade, né? Mas a gente tem formas de fazer isso. Inclusive a comunicação vai ser muito importante para a gente fazer a veiculação dessa mensagem, entendeu? Não sei se vocês viram no nosso projeto, tem uma questão muito forte de responsabilidade social na região de Canabrava.
onde a gente vai propor alguns projetos com as escolas da região. A gente vai usar a academia de futebol, vai trazer recursos para construir a academia de futebol ali, né, que é um projeto do antigo gestor Paulo Carneiro. Então, aquele espaço ali também vai servir para essa escolas estarem jogando ali. Então, são muitos projetos que a gente tem como trazer esse recurso, já sabe onde trazer, e o próprio Agenor Gordilho, com seu conhecimento da sociedade baiana e brasileira, vai fazer esse contato com as empresas para trazer, para investirem nessa responsabilidade social do clube, tanto com a região de Canabrava, quanto também com o futebol feminino. Porque, só para complementar, porque uma vez que você consegue retomar essa força da modalidade que outrora tinha, você consegue também atrair uma série de investimentos, né? Exatamente. Tem que equilibrar. Você tem que ser politicamente correto também, você tem que usar a marca para veicular essas mensagens sociais, mas se você também conseguir trazer recursos para fazer isso, é o melhor dos mundos, porque você une o útil ao agradável. Então o clube ele tem que ser um vetor. Na verdade, o Vitória já é um vetor de transformação social. Porque quando o clube chegou em Canabrava, ali não era urbanizado. Então, trouxe ali, né, o Vitória chegou ali, trouxe a urbanização, trouxe o desenvolvimento social, mas hoje aquela região, de certa forma, é uma região pobre ainda, né, com indicadores sociais baixos, tem uma certa vulnerabilidade social. Então, o papel do clube é ainda fazer esse estímulo ao desenvolvimento na região, e muitas empresas grandes vão querer vincular essa marca, né, da sua empresa, com a marca do Vitória. Então a gente vai saber, e a comunicação vai ser importante para você comunicar essa parceria. Perfeito. Guilherme, antes das considerações finais do Ângelo. O Ângelo falou sobre a questão da academia, né? Ele falou um pouco rapidamente e tal. Eu ia fazer a pergunta sobre isso, mas ele deu um golpe de jiu-jitsu, assim, deu coisa. Vamos para outra pergunta. Eu queria saber sobre a questão da marca própria. O Vitória tinha adotado com o antigo gestor, né, a marca Negro, né? Ainda continua até hoje. Entretanto, agora os seus uniformes são fornecidos pela Volt. E essa marca, o símbolozinho da marca Negro, que era na frente do uniforme, foi para trás do uniforme. O que é que você pensa em relação a esse assunto, essa questão da marca própria? E o que você pensa dessa questão, dessa desvalorização da marca Negro com a entrada da Volt, que fez uniformes até muito bonitos e tal, mas ao mesmo tempo desvalorizou um pouco a marca Negro. O que é que você pensa disso? Olha, eu vou até lhe dar os parabéns, porque as pessoas não tinham notado isso, ou pelo menos eu não vi ninguém falando isso. Isso tem uma razão, Guilherme, e eu sei qual a razão, mas eu não posso falar publicamente, até para não atrapalhar o nosso clube amado. Quem sabe mais na frente a gente não possa conversar, aí você me lembra. Mas existe uma razão, tá? Não é à toa. Mas assim, a torcida está muito feliz com a Volt, não é? A Volt tem se diferenciado no mercado, tem feito vários produtos. O torcedor do Vitória abraçou, está totalmente satisfeito com a marca. Tem tido produtos também com preços acessíveis. A loja é muito bonita. Então acho que não tem que mudar. O que está dando certo tem que mudar. Entretanto, a Volt que chegou no clube, não foi o clube que chegou na Volt. Para as pessoas não pensarem que é um mérito da gestão. A gestão que tinha um pepino, e daí a Volt quis comprar a Bomache, comprou a Bomache, então é um mérito da Volt. Então é bom a gente deixar tudo claro. Bacana. Enquanto o Guilherme retorna aí, Ângelo, a gente agradece por ter aceito o convite para bater esse papo aqui conosco. É uma ideia que a gente já estava trabalhando, eu, junto com a Marta Nascimento, com o apoio agora do Guilherme, a gente já estava trabalhando essa ideia de fazer algo ainda maior, participar desse processo mesmo de alguma maneira contribuir.
E eu queria deixar esse espaço agora para você se colocar, fazer as suas considerações finais, convencer ao sócio torcedor rubro-negro que estará lá no dia 17 de que a proposta, o teu projeto é o melhor sim para o futuro do Esporte Clube de Vitória. Olha, Guilherme, Felipe e Marta, primeiramente eu gostaria até de pedir desculpas para vocês que a gente ficou prorrogando, né, a nossa live. Realmente a gente está numa campanha que está muito corrida. Hoje mesmo, essa é a 4ª entrevista que eu passo. Eu ainda tive que fazer um texto agora de tarde. Então estou extremamente cansado, mas também está sendo muito proveitoso assim, para mim, né? Esse contato com vocês, com toda a mídia. Está sendo muito interessante, uma experiência que eu nunca tinha vivido e que eu estou fazendo por amor ao clube. Tenho muito amor ao clube. Eu tenho consciência que eu posso ajudar, né, através do nosso projeto. E o torcedor que tiver com dúvida, assiste ao nosso projeto, leia o nosso PDF, que está no nosso site, www.vitoriaparatodos.com.br. Acessa lá, vê o nosso projeto, assiste e tenha certeza que realmente a gente tem o melhor projeto. Temos um projeto para a divisão de base, onde a gente vai trazer um volume grande de recursos. Também seremos um vetor de transformação social para a região de Canabrava. Então a gente vai dar muito orgulho aos torcedores, iremos profissionalizar o clube, iremos também criar mais mecanismos de governança, iremos ter mais transparência e é um compromisso, né, da nossa gestão com toda a torcida rubro-negra. Então, deixo aqui um abraço às pessoas do meu grupo, às pessoas que assistiram, a todos os rubro-negros e a vocês, entrevistadores também. Saudações rubro-negras aí. Guilherme, quer colocar alguma coisa? Não, eu só queria apenas agradecer aí a você, Felipe Bonfim, mais uma vez pelo convite, ao Ângelo pela paciência, a colaboração, né? O pessoal do Vitória para Todos, em seu nome Adriano Del Raso, né, de brother, que fez a ponte para a gente contactar o Ângelo Alves, né? Agradecer também a ele. Enfim, agradecer aos nossos seguidores, né? Que mais uma vez, e outros que vieram por conhecimento, né? Conhecendo agora a nossa página, vieram assistir essa entrevista. Foi interessante para poder informar a você, sócio votante, sócio apto, sobre o Ângelo Alves, sobre a chapa Vitória para Todos. Acho que foi entrevista enriquecedora para todos. Grande abraço, Ângelo, grande abraço, Guilherme, e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço a todos aí. Mas... Amém.